Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de arte comentando sobre a cerâmica grega. Moçada, essa é a nossa última aula sobre os gregos. Nós estudamos a sua escultura, nós estudamos a sua arquitetura e chegou a hora de falar um pouquinho, pelo menos, da cerâmica, ou também conhecida como a arte dos vasos. Né? Os gregos eles são conhecidos por tantas coisas e dentre elas a produção e a utilização de crateras, de vasos ou de jarras, como vocês queiram pensar, em mais de 20 tipos diferentes. Né? Então, era um costume dos gregos que os acompanharam desde o período arcaico e que se estendeu até a dominação romana e posteriormente Roma se valeu também desse costume dentro de quase toda, né, a cultura grega, quase toda a cultura grega ela foi absorvida pelos romanos. E os romanos, e dentre esses traços culturais, a utilização de vasos ou a utilização de crateras, como vocês queiram, também foi muito perceptível dentro da cultura romana. Vocês provavelmente já se perguntaram, mas a gente não vai estudar pintura grega? Nós estudaríamos se nós tivéssemos exemplos de pinturas gregas. Não sobrou absolutamente nada. As pinturas gregas, as pinturas feitas nas paredes, não restaram nenhuma. Nenhuma. Tudo foi perdido ao longo do tempo. O que os historiadores, na verdade, estudiosos da história da arte, o que eles fazem é algumas suposições de como as paredes, ou melhor, de como a pintura se apresentaria na Grécia no período em questão. Suposições feitas a partir das pinturas encontradas nos vasos. Certo? É por isso, então, que nós iremos falar um pouquinho, visualizar um pouquinho alguns vasos, algumas ânforas, algumas crateras, para que nós possamos ter, pelo menos, uma vaga ideia de como seriam pintadas as paredes, principalmente dos templos. Certo, gente? Então, vamos lá. Diferentemente, deixa eu já avisá-los, diferentemente do que aconteceu com a escultura e a arquitetura, que nós dividimos em períodos, aqui em relação à cerâmica ou aos vasos, eu vou deixar em aberto. Ou seja, eu vou simplesmente pegar alguns exemplos de vasos. Na maior parte das vezes, esses exemplos eles se referem às Olimpíadas, e, claro, as Olimpíadas também como traço cultural, etc. Né? Então, eu vou deixar de lado essa periodização que os vasos também comportam dentro da arte grega. Apenas por curiosidade, nós temos 3 períodos que são os principais. O período arcaico, o período da preto figura e o período vermelho figura. Né? Basicamente, a ideia é a seguinte: o período arcaico é o período chamado também de período geométrico, ou seja, é o período em que os vasos eles estão totalmente preenchidos por meandros, por figuras geométricas, claro, né, por isso que recebe o nome, e vez ou outra aparece alguma representação de um ser humano. Um pouquinho mais para frente do início arcaico, que liga, né, a ponte que vai ligar o período arcaico ao preto figura, esse preto figura ele já representa o período clássico, que nós conhecemos seja da arquitetura e seja da escultura. A ponte que liga esses dois períodos
é ainda a confecção de vasos no estilo geométrico, mas com a presença de animais, né, para dar um pouquinho mais de flexibilidade, né, de maciez aquele montante de informações, aquele vaso supercarregado que é característico do período geométrico, do período arcaico. E por fim, gente, o período vermelho figura é quando, já o nome já está nos informando, ele é um pouquinho mais à frente, ele está um pouco mais à frente do que o período clássico que nós estudamos, mas ainda assim o preto figura e o vermelho figura, eles se dialogam, né? Não é estamos em períodos que dentro dos vasos eles podem ter características diferentes, mas no período histórico estamos no mesmo lugar. E a diferença entre um e outro é a maneira com que os vasos são confeccionados. A maneira com que os vasos são confeccionados. Se você coloca a cerâmica dentro do forno e retira o oxigênio, a cerâmica ela tende a deixar os desenhos pretos, certo? Isso técnica desenvolvida pelos gregos. Então, você chega, você coloca o vaso, a cerâmica, dentro do forno, e à medida que esse forno ele esquenta, você, por um mecanismo, você retira o oxigênio do local e essa cerâmica ela ficará preta naqueles locais que os gregos passam a espécie de uma cola feita à base de água e argila, né? E se você quiser figuras vermelhas, você, depois de retirar o oxigênio, você espera esfriar e coloca oxigênio de novo no forno. E essas figuras elas ficarão vermelhas. Técnicas que os gregos próprios desenvolveram. E depois você vai ter alguns entalhes feitos de seringa, feitos com materiais pontiagudos, etc. Mas, gente, isso é preciosismo, a gente não precisa saber isso. A ideia é que você consiga, a partir da seleção que eu fiz aqui, dos vasos mais famosos, das cerâmicas mais famosas, e eu deixei outras de lado, a ideia é que você consiga, na hora do vestibular, relembrar, né? Lembrar, eu já vi isso daqui, esse vaso ele tem essa história, né? Ele retrata isso aqui. Essa é a ideia que eu gostaria que vocês tivessem em mente, e é assim que eu acho que vocês deveriam assistir a aula, né? Pegando a história envolvida na cerâmica, nessa obra. Tudo bem, gente? Então vamos lá, né? Chega de blá 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 e vamos lá. Eu coloquei cerâmica e vasos, né? Por quê? Porque também pode ser chamado de vasos. Tal como eu coloquei lá no início do período grego, eu coloquei do século 7 a.C. ao século 4 depois de Cristo. Eu já estou, evidentemente, aí abarcando o período romano, né? Confesso que não é a periodização mais adequada, né? A gente deveria separar Grécia de Roma, mas como a influência, de novo, dos gregos sobre os romanos ela é imensa, eu mantive essa datação. Tudo bem? Então vamos lá à nossa análise direta. Aqui, gente, nós temos o primeiro período, né? 3 exemplares de 3 momentos diferentes da produção de cerâmica. Evidentemente, você bateu o olho, você já sabe, são vasos do período arcaico ou do período geométrico. Olha só o que eu disse sobre os meandros. Veja, gente, que todos os vasos, eles estão preenchidos. Os seus espaços estão preenchidos. Essa é a característica. Bateu o olho, você já viu. Nunca mais você vai esquecer na sua vida.
né? Então, da esquerda para a direita, nós temos digamos, um avanço na maneira, na técnica, né? Na técnica de produção. Esse daqui, gente, é chamado de ânfora. Esta ânfora é uma das ânforas mais famosas que nós temos. Uma observação, por incrível que pareça, todos esses vasos, toda essa cerâmica é original. É original. Tamanha a técnica que os gregos tinham, inclusive da durabilidade, né? E a manutenção do brilho, parece que é um verniz. E, gente, isso daqui não é verniz, isso daqui é o tratamento que era dado logo após o cozimento da cerâmica, era dado um tratamento também de argila, para dar esse aspecto brilhante aqui. Então, essa aqui é uma ânfora. Esse daqui nós poderíamos chamar de um jarro, né? Um jarro. Esse jarro, ele é para colocar água. Água. Esse daqui, esse outro vaso aqui, esse outro jarro, ele é para colocar cereais. Cereais. Né? Há essa diferença. Então, só que, gente, como eu disse, você tem mais de 20 tipos. Em alguns casos, o jarro ou a cerâmica para água, ele terá três apêndices, né? Vamos colocar assim, 3 lugares para você carregar. Por quê? Porque eles eram muito pesados, eles eram muito grandes, e daí cada pessoa, geralmente mulher, segurava em uma das hastes, né, em um dos pegadores, e você tinha um terceiro pegador, que no caso é esse aqui, que esse vaso só tem esse, um outro pegador para derrubar a água onde você queria. Certo? Esse daqui também para cereal, como eu falei. Esse daqui ele é uma ânfora, ou seja, é um vaso que marca o túmulo, ou que marca o local de morte, né? É uma estátua, uma escultura fúnebre, né? Cerâmica fúnebre. Bom, porque como nós conseguimos identificar que da esquerda para a direita nós estamos avançando no tempo? Por esses motivos, gente. Aqui, aliás, né, o tamanho dessa ânfora aqui é de 1,60 m de altura. 1,60 m de altura. Talvez maior que algumas das moças que estão assistindo, né, a esta aula. Aqui você tem, então por que esse é o primeiro? Porque não há a presença de animais, como você sabe. De maneira curta e grossa é isso, não há a presença de animais. Você tem, inclusive, a representação do funeral. Aqui, eu não achei com detalhes maiores, gente, por isso que eu não coloquei. Aqui você tem seres humanos que estão, né, pessoas que estão chorando, dá para ver as lagrimazinhas assim caindo. Pessoas que estão chorando, enquanto aqui, esse preto aqui é a mulher que morreu. É a mulher que morreu. A diferença, então, gente, olha lá, começa-se a aparecer alguns animais. Aqui dá para imaginar que seja um ganso, que seja um pato, né? E, finalmente, aqui você tem um cavalo. Ainda que meio feinho, né? Você tem um cavalo aqui em cima e aqui, mais no fundo do vaso, você tem também alguns patos. E olha como que ele está estilizado. Ele está muito mais estilizado, o seu pescoço, a sua cabeça, do que esse primeiro aqui. Do que esse primeiro que nós vimos. Fantástico, né, gente? De imaginar que tudo isso é verdadeiro. Né? É verdadeiro. E por curiosidade também, existem muitos exemplares originais
seja para venda, seja na mão de particulares. Então, não é um objeto, digamos, raro, comparado, claro, a outras coisas, né, a outras esculturas. Se você pensar as esculturas, a enorme maioria delas não sobrou nada das originais. O que nós sabemos que são gregas por cópias dos romanos. Não é o caso do vaso. E qual que é a explicação que os especialistas dão? É até engraçado, porque eles dizem que o vaso ele nunca desaparece. É o único elemento artístico que nunca desaparece. Por quê? Porque ele pode quebrar em 1000 pedaços e você achando os 1000 pedaços, você o recompõe. Né? Essa é uma explicação muito simples, mas também ela é muito verdadeira. Né? Se você reparar, o primeiro vaso, né, a primeira ânfora, chamada de dipilona, não é dipirona, tá, gente? É dipilona, que é o nome da mulher que morreu aí, que está sendo homenageada. Se você pegar esse vaso, você vê que ele está rachado. Que ele está rachado ou que de fato ele estava quebrado mesmo. E aí, com muito cuidado, com muito zelo e uma técnica, claro, muito avançada, se consegue reconstruir. Essa é uma das explicações, né? Geralmente, quando o vaso se quebra, os seus pedaços, as suas partes, como eles eram muito grandes, as suas partes estavam todas muito próximas umas das outras. Então é possível fazer essa reconstituição sem grandes dificuldades. Tudo bem? Bom, aqui alguns detalhes, olha lá, como que é feito ainda, né? Estamos no período geométrico. Aqui você tem um outro tipo de cerâmica e você vê aqui os patinhos, você vê os gansos, né? Você vê os meandros, você vê, em alguns casos, você tem as pirâmides, olha lá, você tem polígonos, né? Você tem riscos, todos aqui, ó, você tem esse M aqui virado para a esquerda, sempre na intenção de uniformidade, de padronização, de preenchimento total da superfície. E como a gente vai ver, existem ainda muitos jarros, muitos vasos que têm a sua arte dentro deles, não apenas fora, principalmente os cálices, que era o jarro ou vaso para se misturar água e vinho, feito para as orgias, né? Feito para os banquetes, para os simpósios, enfim. Bom, aqui, gente, ó, nós temos o que eu tinha dito lá no começo, que é o preto figura. O que é o preto figura? É esse realce. O realce em figuras pretas e o fundo ele mantém a cor dita original da argila. Veja que esse vaso, gente, ele está o enfoque para a cena representada, ele tá muito nítido. Por quê? Porque se você olhar no fundo aqui, se manteve aqui no fundo se colocou o preto e aqui em cima também se colocou o preto. Então, é evidentemente que o artista ele quer que nós olhemos para esse espaço. E o que esse espaço está nos mostrando? E aqui, gente, a partir desse vaso, nós temos algumas representações dos Jogos Olímpicos. Né? Dos Jogos Olímpicos. Aqui o que nós temos? A corrida de charretes. A corrida de charretes, gente, composta por 4 cavalos. Veja, moçada, que coisa fantástica. Os cavalos, olha só os detalhes. Né? Olhe só os detalhes. Os cavalos, eles estão sendo puxados aqui, dá para a gente perceber que eles estão
sendo puxados aqui pela sua boca, né? Olha só que fantástico. O cara, né, o motorista, né, o motorista da charrete, o motorista do carro, né, porque era chamado de carro, esse motorista do carro, ele tem o controle de 4 cavalos. E o mais legal de tudo, olha essa linha aqui. Gente, olha que maravilhoso isso. O que essa linha está representando? Que ele é o vencedor. Ó, tá no clímax, tá naquela parte final, né? Na parte final da corrida. E moçada, ser o vencedor nessa corrida é absurdamente difícil. Por quê? Porque os caras faziam a corrida do jeito que vocês estão vendo, em alguns casos, inclusive nus. Esse daqui está vestido, beleza. Só que, moçada, não tinha nenhum instrumento, material de segurança. Você imagina, a corrida, ela tinha mais ou menos 30 participantes. Gente, 30 participantes. Imagina a largura que tem que ter a pista. Firmeza. Enorme, certo? Pior do que isso, 30 participantes são 120 cavalos. 120 cavalos disparados ao mesmo tempo na hora da largada. Você pode imaginar o que isso acontece, né? Você pode imaginar o que daí ocorre. E o mais louco de tudo é que depois dessa corrida, havia ainda a corrida de 3 cavalos, com a pista tudo regaçada do jeito que estava. Gente que morria, cavalo que perdia, né, pessoas que perdiam os membros no meio da pista. Então, depois dessa primeira corrida de 4, você tinha de 3. Você imagina o alvoroço, gente. Você imagina a carnificina que isso era. Mas que fazia parte, né, da cultura grega. Né? Que fazia parte da cultura grega. Muito, muito louco, né, cara? Muito louco. Bom, outra representação dos jogos artísticos. Aqui você tem simbolizando as lutas, né? Nós tínhamos o boxe e nós tínhamos a luta livre, wrestling, certo? Repitam comigo, wrestling. Isso mesmo. Então aqui você tem a luta livre e aqui você tem o boxe. Todos eles nus, né? Todos pelados. E o que tem de legal, né? O que tem de interessante aqui? Nós temos aqui no centro, né? No centro, você tem eles lutando. E aqui você tem o juiz. O juiz está segurando um pedaço de, né, uma vareta. Ele está segurando aqui uma forquilha. Por que ele está nessa posição, o juiz? Porque na verdade os dois, né? Os dois. Porque um está colocando o dedo no olho do outro. Esse da direita, ele está quase conseguindo tacar o dedo no olho. E esse daqui está atacando na mão. Tá também tentando colocar a sua mão no olho do da direita. Esse movimento, ele era proibido. Olha que louco, né? Que legal. Colocar o dedo nos olhos. Nos outros lugares pode. Colocar o dedo nos olhos e morder eram as duas únicas regras que não... eram os 2 únicos movimentos não permitidos. E o juiz está aqui, para dar uma varada e falar, para que não está, né? Não está podendo. Não pode fazer isso.
O que nós temos para observar também? Olha que a preocupação do artista em definir o abdômen dos lutadores, inclusive do juiz, né? A musculatura. E por quê, moçada? Porque nós estamos falando de esportistas que almejavam um dia tornarem-se Hércules. Nós estamos falando de uma cultura que privilegiava enormemente o corpo, a beleza do corpo, a forma do corpo. Né? Então, esses caras, moçadas, quando eles ganhavam as competições que eles competiam, nas modalidades, que eles competiam, eles eram quase que tratados como deuses. Né? A fama, ela era imediata. Então, ó, aqui nós temos o wrestling, né? a luta livre, conhecida como luta livre, e depois aqui você tem o boxe. Olha a preocupação do artista em fazer essa luva, né? Uma luva de couro, velho, sem proteção nenhuma. Essa luva de couro, imagina, tira de couro, a hora que bate na sua boca. Deve ser super agradável, né? Super agradável. Aqui você tem o detalhe, olha que legal. Olha que legal. O bigolinho, né? O bigolinho sempre aparecendo, sempre pequenininho. Os romanos vão aumentar esse bigolo em 10 vezes. Como tem uma piadinha no mundo da história da arte, os gregos eles representavam homens lindos de bigolo pequeno. Os romanos, homens feios de bigolo gigante. Essa é o mantra. Né? O mantra para você saber quando uma pintura, ou quando uma representação, de modo geral, ela é originalmente grega ou originalmente romana. Embora, gente, não seja verdade. Eu não coloquei aqui por causa da idade, por causa do horário, mas existem muitos vasos que têm representações das orgias, dos bacanais, que os romanos chamarão de bacanais, mas que os gregos chamarão de orgias. Ou seja, aquelas festas em que você tem a defesa, né, a apologia, o incentivo à desmedida. Seja desmedida da comida, seja desmedida da bebida, seja a desmedida do sexo. E em cenas assim representadas, o bigolo não aparece desse tamanho, né? Ele aparece muito maior e vários na mesma cena. Mas eu não coloquei aqui, se você ficou curioso, você que procure. Certo, manos? Manos e minas? Muito bem. Outra imagem das Olimpíadas. Eu coloquei aqui o close, essa eu consegui pegar o close. Você está vendo o que aqui? O salto em distância. Olha lá, o salto em distância. Você tem a juíza, ou melhor, você tem o juiz. Você tem aqui o sujeito, ele estava fazendo um lançamento, né? Um lançamento moçada. Não é lançamento. Nossa, fugiu. Puxa vida. Bom, se eu lembrar, eu já comento. O que nós temos aqui? Nós temos um sujeito, o sujeito vencedor do salto em distâncias. Aqui, inclusive, você tem o nome dele. Como eu não sei grego, eu não sei o nome dele. Eu já li, mas eu também esqueci. Aqui está falando quem é o vencedor, né? Em nome de quem foi. Então eram pessoas reais. O que nós vemos aqui, né? A descrição. Como ele é o vencedor? Olha aqui as 3 marcas. Ele passou além. Aliás, ele foi muito além dessa marca que está mais próxima do pé dele. E, moçada,
isso daqui são pesos. Sabe para que são esses pesos? Por que são esses pesos? Para treinamento. Então aqui está mostrando o treinamento do senhor blá 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 que está aqui. Porque eles usavam os pesos para fazer o treinamento do salto em distância. A hora que, para que quando eles de fato fossem competir, eles estivessem muito mais fortes. Se o cara consegue, olha só como é que esse aqui ele é um Deus, né? Que eu acabei de falar, a ideia de Deus, a ideia de ser sobrenatural. Porque se o cara conseguiu ganhar, se ele conseguiu pular tão longe assim, da última marca, né? Da última marca aqui, se ele conseguiu quase duplicar a distância com peso, você imagina sem peso, o bicho voa, né? O bicho vai voar. Então essa é a ideia que está sendo mostrada aqui. Se você olhar, aqui você também tem o wrestling, né? Aqui você tem o wrestling. Gente, me fugiu da cabeça, tá? Me perdoem. Um dia, quando eu lembrar, é claro, tá lá no inconsciente. Quando o inconsciente quiser lembrar, eu coloco na descrição quem que é esse sujeito aqui. Tudo bem? Bom, e finalmente, moçada, esse é o vaso que eu mais gosto. Eu mais gosto, particularmente. Por isso que eu coloquei aí. Afinal de contas, a gente tem que colocar coisas que também nos atraem, né? Não é só o que está no vestibular e ponto final. Velho, isso aqui é um jarro também. Isso daqui ele é um cálice para misturar água e vinho. Usado, como eu disse, nos bacanais ou nas orgias. Festas que fazem uma propaganda, né, um elogio à desmedida. Mano, se você conhecer um pouquinho de história grega, você já sabe quem que é o cara que está aí. Esse jarro, essa cerâmica, esse vaso, ele ficou conhecido como Dioniso e os piratas. Olha que maravilhoso, moçada. A mistura das técnicas do preto figura com o vermelho figura. As incisões, muito características do período do vermelho figura. Do vermelho figura, aqui ele já conseguiu, ele saiu do padrão, né? Esse vaso é de um ceramista. Nossa, ceramista é péssimo, tá, gente? Desculpa. Nossa, nada a ver. É de um artista, porque ceramista é o cara que faz piso para você colocar no banheiro, tá? Vamos manter as coisas nos seus devidos lugares. O artista, aqui, ele chama Ezequias. Ezequias. Se vocês ficarem curiosos, procure por Ezequias lá no Google, que vocês vão ver os vasos mais belos que o mundo grego já pôde produzir. Foi um sujeito, se a gente fosse romântico, né, nós chamaríamos o sujeito de um gênio. Por quê? Porque o cara era extremamente experimentalista. E ele tinha uma habilidade para fazer os seus vasos que ninguém na história teve. Ou se teve, nós não conhecemos. Por quê? Porque o senhor Ezequias, ele assinava as suas produções. Isso também foi um fator importante. Sendo que na maioria não havia essa assinatura, né? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a obra. Olha que coisa linda. Você tem Dioniso, você tem ele deitado. Olha como ele está relaxado, velho. Para quem não sabe, Dioniso, o deus da desmedida, o deus do vinho, o deus das orgias, o deus da irrazão, o deus da impulsividade, certo? Você tem ele em uma pose super relaxada, deitado num barco. Que bonitinho, esse barco, ele até ele tem até a figura de um golfinho, que não é um golfinho, gente, é um marlin, né? Manja,
Se você não sabe o que é o marlin, olha lá no Google também. Marlin são aqueles peixes enormes que tem que o focinho, não sei se pode chamar focinho, me ajudem aí, professores de biologia, que o focinho dele é uma vareta, né? Os marlin, tem o marlin azul, acho que é o maior que existe da espécie. Ele tem lá e ele tem esse formato aqui também. Mas se você quiser achar que é golfinho, também não vai ter problema nenhum. Enfim, olha a delicadeza com que o barco está sendo representado. Você tem detalhes no barco, olha só. Golfinho ou marlins aqui, aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. De quem é esse barco? Esse barco, ele pertence aos piratas. Porque qual que é a história, como reza a mitologia grega? Dioniso, ele, como o deus que é aficionado por vinho, certo? E o vinho, olha lá, é feito de uva, né? E o vinho é feito de uva. Só que o que acontece? O Dioniso, ele precisa constantemente ir atrás de uva para fazer o vinho. E quando ele fazia o vinho, piratas iam atrás da produção de vinhos. Os piratas queriam roubar os vinhos, o vinho produzido pelo Dioniso. Por quê? Porque o Dioniso ele não ficava só em terra, porque as uvas elas acabavam, então ele tinha que ir de um lugar para o outro. Ele tinha que viajar dentro do território grego, lá das colônias gregas, das cidades-estados, ele tinha que viajar atrás de uva. E ele produzia todo o vinho e se via atacado pelos piratas. Até que um dia ele teve uma ideia genial. O que ele fez? Ele construiu um pé de uva dentro do barco e transformou os piratas em golfinhos ou em marlins. Olha que sensacional, gente. Olha que coisa mais linda. E moçada, para finalizar a nossa aula com esse banho de cultura, né? Com esse banho de sabedoria grega. Esse é o interior do jarro. Imagina que o jarro ele está agora cheio de água e vinho. As alças desse jarro, elas estão exatamente aqui, ó, atrás né? Embaixo aqui, embaixo aqui. Ó, faz um esforço de imaginação. Quando você pega no jarro, pelas alças, cheio de vinho, cheio de água misturada, quando você pega essa baita dessa cratera aqui e faz um movimento para tomar, dependendo de quanto líquido tiver aqui, o que vai acontecer? Isso mesmo, você vai ver lá Dioniso navegando no mar de vinho. Sensacional, gente. Maravilhoso. Espetacular, né? Nossa, desculpa. Bom, voltemos aqui. Voltemos para... Depois desse banho, né, de sabedoria grega. Nossa, dá até não sei, gente. Dá até uma sensação estranha, né? De que a gente... sei lá, parece até que a gente já viveu o bagulho. Imagina, você tomando assim, ó. O artista chegar a essa ideia, cara.
o artista Ezequias chegar lá e falar assim, nossa, vou pegar isso aqui. E aí você vai tomar, você vê lá Dionisão nadando literalmente no vinho, os mares lá, os golfinhos nadando no mar de vinho. Mano, espetacular, né? Pelo amor de Deus. Bom, muito obrigado. Estou até extasiado. Muito obrigado, gente, pela companhia de vocês. Fechamos assim as aulas sobre a Grécia. O próximo passo no nosso caminhar aí seria os etruscos, né? Etruscos, romanos e por aí vai. Beleza, gente? Muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado pela paciência de vocês e nos vemos aí nas próximas aulas. Valeu, um beijo, até a próxima.